Hora de conversar com Mônica Bergamo, hoje de corpo presente. Mônica, sabe que de vez em quando... Bom dia, Mônica. Bom dia. Sabe que de vez em quando, num dia como hoje, eu acordo e sabe quando você se dá conta? Fala, pô, eu faço parte, né, do ecossistema dessa cidade. As pessoas acordam e nos ouvem, se informam com a nossa voz, gostam da gente, vêm aqui, dão um tchau. É muito bacana, né? E o amor, o carinho é maravilhoso, né? Olha, o Megali, eu rodo muito por São Paulo, pelo Brasil, né? Mas especialmente por São Paulo. E toda vez que eu entro, é quase que 100% das vezes, eu entro num Uber, passa 2 segundos, eu tô falando com alguém, a pessoa fala, você é a Mônica Bergamo? Daí eu falo, bom, será que essa pessoa vai me jogar pra fora do carro? Ou será que a pessoa... Porque a gente não consegue contentar todo mundo, né? Sempre... O mais fácil é não contentar ninguém. Não, é sempre. É muito carinho. Então, mas eu ia chegar fala nisso. Pro Megali não sei o quê, fala pra Carla, não sei o quê, sempre mandando recado. Eu ia chegar nisso, além da Band News, você assina uma coluna com o seu nome no jornal mais vendido da cidade e do país. Você de vez em quando dá um passinho pra trás e fala, pô, como eu sou pica, né? Não, eu lembro quando eu fui convidada, eu era muito jovem, né? E o meu pai falou assim, nossa, esses frias que são os donos da Folha são malucos mesmo, né? Não é possível você tão jovem, né? Pegar uma responsabilidade tão grande. Mas deu certo, né? E um amigo me deu conselho que ele falou o seguinte, você tem que aceitar, porque se der errado, a culpa não é sua. Quer dizer, você, né, tão a jovem culpa assim. De quem me convidou, a culpa é de quem me convidou. Mas foi bem até agora. Deu certo, tá dando certo. Tá dando certo. Hoje vai ter muita história pra Mônica contar. Vai. Mas ao longo do dia, ao longo dessa manhã. Fazer o convite para quem está em São Paulo ou para quem está nos acompanhando nessa live, a Mônica estará conosco daqui a pouquinho, o tempo todo, na programação local, ao lado da Marisa Hort e da Bárbara Gância. Imagina esse papo. Nossa senhora, gente. Daqui a pouquinho, às 9h25, só para quem estiver no horário local ou na nossa live no YouTube. Mônica, diga. Não. Você traz informações sobre a violência em São Paulo. Não, é porque eu me preparei hoje pra gente entrar aqui com dados sobre São Paulo. São Paulo, como todas as metrópoles brasileiras, né, Megali, infelizmente, a gente tem uma estrutura social, uma estrutura de desenvolvimento no país que fez com que as nossas metrópoles fossem locais maravilhosos, mas de violência também, né? Então, São Paulo, a gente tem hoje um movimento grande no centro de São Paulo, de casas noturnas, de comércio, para tentar revitalizar o centro de São Paulo. E uma das coisas que a gente viu no ano passado, quer dizer, que chocou todo mundo, foram cenas de violência tão grandes que estão afastando as pessoas do centro da cidade. E aí, alguns dados, houve um esforço, uma concentração. Se você vai hoje no centro de São Paulo, você está atulhado de polícia. Então, quer dizer, é uma paz feita na marra, feita na base da presença policial. E aí os números, você tem uma ideia, uma coisa que me impressionou é o seguinte, sabe quantas pessoas foram presas na região central da capital no ano passado, Megali? 6.553 pessoas foram presas na região central de São Paulo por cometerem algum tipo de crime, né? A gente está falando de mais ou menos 20 pessoas, 15 pessoas por dia, vai? É uma loucura, é uma verdadeira loucura, né? Aí o governo vai divulgar hoje mais tarde, a gente está trazendo aqui, antecipando alguns dados. Crimes de homicídio teve queda de 17%, roubos teve queda de 7,9%, de veículos queda de 21%, de furtos em geral queda de 0,4%. E aí eu falei, olha, mas tem também, né? Porque, óbvio, é o normal, o governo sempre divulga as coisas que são boas, né? Eu falei, não, mas teve, porque eu tenho fontes minhas que falam que teve aumento de furtos de veículo, por exemplo. Agora, teve aumento de furtos de veículo, 6,2%. Agora, o que é um dado que me impressionou e que eu acho que a gente tem um contexto nacional aí, é o crime de estupro. Teve um aumento de estupros na região central de São Paulo de 6%. É na região central de São Paulo? Não é só na região central de São Paulo. Esse dado sobre aumento de estupro é um dado que impressionou o Brasil todo quando saíram os números da violência. A gente vê que homicídios estão caindo no Brasil há muito tempo, ao longo da última década, porém o número de casos de estupro e estupro de vulnerável no Brasil teve crescimento de 15%. Né? Em relação ao mesmo período do ano passado, 34 mil casos no primeiro semestre de 2023, né? O que significa que a cada 8 minutos uma menina ou uma mulher foi estuprada, né? Então, quer dizer, esse dado da região central, ele é conectado com o que acontece no país. Há uma explicação aí que se tenta fazer de que
há mais notificações, as mulheres que são abordadas e que são estupradas notificam, a campanha de esclarecimento. Então, portanto, isso faz com que o número suba, porque são os números de notificações. Mas a gente vê aí números impressionantes da região central, e há uma tentativa, um esforço coletivo aí de prefeitura, de governo e dos comerciantes que estão instalados em São Paulo, para tentar reocupar o centro de São Paulo. Como que uma cidade como essa tem um centro esvaziado, Megali? É impossível que a gente siga convivendo com isso, como é impossível que todas as metrópoles brasileiras sigam convivendo com isso. Diz o senso comum que isso começou na administração do Paulo Maluf, quando ele construiu o Minhocão, iniciou o processo de degradação da Avenida São João, que era uma das mais movimentadas da cidade. Hoje o Minhocão está mais ou menos se recuperando. Está virando quase um local hipster, mas ainda está longe de se recuperar totalmente. E quando ele mudou o fluxo econômico do centro da cidade para a Avenida Paulista, onde estamos agora. Sim. Mas isso é um senso comum, você viveu isso intensamente. Mas você veja, a gente tem agora o centro financeiro indo para Faria Lima há bastante tempo já, e a Paulista segue bem segura, né? Eu acho que falta uma política de ocupação do centro mesmo. Agora tem uma outra medida aí, o governo de São Paulo vai lançar também hoje, né? Tudo aniversário de São Paulo, uma disponibilização de uma linha de crédito de 120 milhões para empreendedores que se dispõem a instalar no centro das cidades. É bem interessante também isso. Talvez a gente possa falar que é poucos recursos, 120 milhões não é nada para o cofre do governo, né? Não é, mas faz parte, porque quer dizer, o governo respondendo a uma demanda do centro para que se dê condições das pessoas ficarem no centro de São Paulo, o comércio ficar no centro de São Paulo e as pessoas circularem. Quer dizer, o fato de ter vindo para Paulista, São Paulo é tão grande, né, Megali? É isso que a gente falou da Faria Lima. Foi para Faria Lima, mas a Paulista segue razoavelmente segura, estamos aqui tranquilos e segue viva e movimentada, né? Ficarem no centro de São Paulo, né, Mônica? Você falou dessa linha de crédito, que imagino que tenha como objetivo também atrair os empreendedores para o centro, mas mais do que tudo, fazer com quem está sofrendo demais com essas condições, com esse deslocamento dos dependentes químicos o tempo todo, né, por essa região, estão em um lugar, aí vão para outro, acaba atrapalhando o comércio ali. A gente falou em Santa Efigênia, que poucos anos atrás, né, antes da pandemia, era gente do Brasil inteiro que vinha para cá para fazer as compras. Agora você passa pela Santa Efigênia e as pessoas têm medo de caminhar por ali, né, de andar até por essa região. Então é para fazer com que os lojistas consigam se reerguer nessa região. Foram anos muito complicados, né? E é um tipo de comércio que você tem que ir, né? Isso que é gostoso, isso que é o legal. Por exemplo, você tem serviço lá de consertar computador, né? Aí as pessoas agora estão mandando buscar, os motoqueiros vão buscar em casa porque as pessoas têm medo de ir ao centro. O Star City, que fechou uma feijoada tradicional aqui de São Paulo, que tinha acho que 70 e poucos anos, né? E ele fala, né, na entrevista que eles deram, quando eles anunciaram o fechamento dessa casa tradicionalíssima de São Paulo, da memória de São Paulo, que as pessoas ficavam ligando lá para saber, tá bem, tá seguro, dá para eu ir. É muito triste ver isso, né? Frederico Abranches, ali na região da Santa Cecília, né? É um processo contrário, né, ao que a gente vê no mundo todo. Tem recuperado áreas urbanas. Buenos Aires fez isso. O Rio de Janeiro está fazendo coisas admiráveis na região central. Sim. O centro do Rio de Janeiro hoje está deixando de São Paulo no chinelo. Quem é daqui e não conhece o Rio, ficaria admirado de ver a efervescência ali na Duque de Caxias, na região do Porto. O Rio de Janeiro está fazendo um trabalho bastante razoável nessa recuperação que São Paulo ainda não conseguiu engrenar. João Pessoa fez na região central um negócio admirável. Em São Paulo a gente, nas últimas décadas, andou na contramão, né? A gente está perdendo o centro. E eu andei conversando com muita gente do centro nesses últimos dias, que eu estou, enfim, fazendo jornal todo dia fora do estúdio, e há um certo negacionismo ali, né? Dessa percepção da violência e da realidade mesmo. Porque o que eles dizem é que o centro, na verdade, melhorou nos últimos meses e, de fato, talvez a gente pinte uma imagem muito pior do que aquela região está mesmo. Mas a situação definitivamente não é boa. E como disse a Mônica, é uma paz forçada. É uma paz que foi trazida ali pela presença constante da polícia, né? Sim. Isso não é privilégio do centro, não está funcionando sozinho. O sangue está sendo bombeado ali por máquinas.
Sim. Se a polícia sair dali, a gente vai ver o caos novamente. Exatamente. Recentemente eu fui num show lá do Tom Zé na Casa de Francisca. Imagina ver o Tom Zé no centro de São Paulo. Que máximo. Não tem preço. Agora, é preciso também, né, a gente sempre ter e a cidade conseguir fazer isso, e é tão difícil, né? Enfim, por vários motivos, mas você ter uma reocupação sem expulsar a população que está no centro, sem dar lugar a uma especulação imobiliária, e você fazer projetos que vão expulsar essa população e vão levar para lá prédios, torres, sem praça, sem lugar verde, sem respeitar os lugares históricos, sem respeitar os tombamentos. Isso é outro risco que a cidade corre. Quer dizer, a cidade corre risco por todos os lados, né? A população de São Paulo corre risco por todos os lados. Porque quando você fala, vamos revitalizar o centro, dá sempre aquele medo, né? Revitalizar em que termos, né? Vamos tirar, rever tombamentos históricos, vamos desrespeitar, ocupar lugares com prédios que sejam caros, que sejam pessoas que expulsando a população que sempre esteve por lá, esse né? dos Correios aqui não serve mais para nada, ninguém usa Correios. Vamos construir um empreendimento, Le Maison de São Paulo. Tem muita moradia popular no centro de São Paulo, né, Megali? Tem muita moradia popular no centro de São Paulo. Tem muitas pessoas que têm poucos recursos, mas moram numa região central, perto de metrô, perto de ônibus. Aí chegar com um projeto passando o rodo ali também vai ser uma coisa que a gente não gostaria, né? Mônica, você fica conosco, né? Vou ficar até 9h20. Por isso que eu estranhei que você falou que ia ficar o dia inteiro. Ela vai. Então, a Mônica citou Casa de Francisca, na região central. Não conheço, Mônica, ainda. Tem alguns pontos muito interessantes, culturais, né, na cidade. Queria que você falasse daqui a pouquinho conosco, com os ouvintes de São Paulo, também de Teatro Oficina, que é um desses pontos, né? Tradicionais, icônicos de São Paulo, relacionados à cultura paulistana. Vamos ver se sai o Parque do Bexiga, né? Hoje vai ter lá manifestações, cortejos, em memória ao Zé Celso, que foi um dos maiores atores do Brasil, né? Viajou o mundo com seu teatro, e logo mais, então, falaremos disso. Boa. Lembrando de histórias também, né? De Teatro Oficina. Sim. Então vamos em frente, Mônica segue conosco.